Jesus. Amém. Amém. Irmãos, é interessante demais porque há momentos em que uma simples notícia ela muda completamente a atmosfera, o ambiente, o lugar aonde você está. Seja numa casa, seja numa cidade, seja de um povo inteiro. Basta, até mesmo no momento que você está triste. Chega uma notícia que deixou você para baixo, e basta alguém chegar ali na tua casa, chegar naquele ambiente que está uma vez triste, um ambiente que está acabado ali, e alguém dizer uma boa notícia. Dizendo assim, quem sabe, existe uma promessa, existe algo chegando. E de repente aquilo, irmãos, que parece que ser algo como frio, algo que está para baixo, começa então voltar a se aquecer e voltar de novo a vibrar. Aquele momento que parecia estar silencioso, agora começa a vibrar, começa então a falar e manifestar então a alegria. E quando nós olhamos para o Natal, irmãos, o Natal ele funciona assim. Ele reacende a esperança antes mesmo da sua chegada. O Natal ele faz com que a gente possa lembrar que Cristo vive, ele nasceu, o nosso Salvador, o motivo da nossa alegria, o motivo da gente estar aqui essa manhã é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa certeza de que Deus está fazendo algo antes mesmo de vermos o resultado final, antes mesmo das coisas terminarem, a gente já sabe que Deus está fazendo uma boa obra, que Deus está cuidando da nossa vida, que Deus está cuidando da nossa casa, porque o Natal chegou, o Senhor chegou. E quando olhamos para Isaías capítulo 9, irmãos, é exatamente esse tipo de anúncio. Aqui não descreve um povo que está vivendo de forma alegre, mas está mostrando que Deus está fazendo, que Deus está trazendo algo novo para eles. Essa é a profecia. Isaías está dizendo, olha, vocês estão nessa situação, por conta de desobediência, por conta de estar afastado do Senhor, mas Deus está trazendo já uma boa notícia a todos vocês. Deus enviará e isso muda todo o nosso intuito. Hoje, irmãos, quando a nossa igreja já estava cantando esse hino, ou quando ouvimos a apresentação das crianças, a cantata também, que nós possamos lembrar disso, e é o nosso tema. O Natal é a promessa que reacende a esperança. Em todos os momentos aqui desse culto você possa lembrar disso. O Natal é a promessa que reacende a esperança. Qual que é o contexto aqui desse texto que nós vemos, irmãos? Primeiramente, o profeta Isaías ele está profetizando a um povo que está exausto. O povo está triste. E olha o que acontece aqui nesse contexto. O povo está exausto por conta de guerras, está exausto porque eles estão oprimindo, né, e sendo oprimidos por nações pagãs. Eles têm sido tomados pelo pecado, aquela nação, e eles estavam vivendo em profunda escuridão. É isso que o texto está apontando para nós. Um povo que estava vivendo em profunda escuridão. E o profeta anuncia, profetiza aquilo que o Senhor mandou a ele, dizendo que haverá aquele que trará luz, que trará a esperança. Mas Deus, então, diz uma coisa profunda aqui nesse texto, quando vocês leem, vocês devem perceber. A esperança não vem de nós. A esperança não nasce do coração humano, e sim nasce da graça soberana de Deus. Nasce do Senhor, irmãos. Não vem de nós, vem do Senhor. Então, uma grande luz virá. É isso que está falando aqui. E essa luz, a gente sabe pelo Novo Testamento que é uma pessoa. É Cristo Jesus. Essa é a grande luz. Então, quando Isaías ele descreve essa luz aqui para nós, ele revela quem é o Messias e o que ele veio fazer. E é isso que nos prepara, é claro, irmãos, para a gente ter a nossa vida, para a gente cantar, para a gente adorar, para a gente cultuar o nosso Senhor. Essa esperança de saber que o Senhor enviou uma luz. A primeira ideia que eu quero colocar para os irmãos é a luz veio para quem não tinha forças para buscá-la. É a primeira ideia que o texto aponta aqui. Porque diz aqui no versículo 2 o quê? O povo que andava em trevas viu grande luz. Então a primeira ideia é a luz que veio para quem não tinha forças para buscá-la. É interessante porque o texto é enfático. O povo que andava em trevas. O texto não está falando aqui para nós, irmãos, que o povo procurava a luz. Era o povo que estava ansiando pela vontade de
ter uma luz, de ter algo interior, de fazer coisas grandiosas. Não. Ele fala que o povo vivia em trevas. Isso conecta muito bem com aquilo que Paulo fala, quando diz em Efésios capítulo 2 que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós sabemos, irmãos, que por nós mesmos nós não conseguimos, e nós não temos essa luz interior. Nós só temos essa luz se nós estivermos em Cristo, enraizados em Cristo. Então, a salvação começa não na nossa busca, mas na vinda de Deus. Se Deus, o Pai, não enviasse Cristo Jesus, seu Filho, nós ainda hoje estaríamos em trevas, irmãos. Nós não teríamos luz, nós não teríamos esperança, nós não teríamos nada. Porque, ao contrário do que o mundo fala, que vocês muito bem devem saber, ele fala assim, ó, que você tem a luz. Busque a resposta interior. Você é a chave para mudar a sua vida. Mas nós sabemos, biblicamente, que isso é uma mentira, que isso é uma promessa de Satanás. Nós sabemos que é Cristo que é a verdadeira luz. Se você quer mudar a sua vida, se você quer realmente estruturar e ter uma paz, é em Cristo, é na Bíblia, é no Senhor. Então, irmãos, o Natal não é sobre o homem achando Deus, procurando o Senhor, não. O homem por ele mesmo não procura Deus, mas Deus vindo ao encontro do homem. Por isso, irmãos, pare de tentar produzir ou procurar a sua própria luz. Às vezes nós somos ensinados a isso, falando que nós temos uma luz e a gente tem que procurar. Lembre-se, como um adorador, como um filho de Deus, como aquele que conhece o Senhor. Se você tem luz, se você faz diferença onde você está, é pela glória de Deus, irmão. É pela glória de Deus. Se eu vou para algum lugar e as pessoas falam, nossa, mas você tem uma luz, você tem uma coisa diferente, aí está o momento para você glorificar a Deus e evangelizar. Falar, pois é, que bom que você viu isso. Sabe de onde vem isso? Cristo Jesus. E aí você introduz, você ensina. Sabe que por que às vezes a gente tem dificuldade, irmãos, de evangelizar? Porque às vezes a gente está ligado muito no nosso eu. A pessoa fala, como você é boa, a gente fala, é isso mesmo, eu sou bom. O verdadeiro cristão, e o profeta Isaías está dizendo aqui, ó, que nós não temos luz, que nós não temos bondade. E se nós temos bondade, nós temos luz, nós temos qualquer outra coisa, é para glorificar a Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, irmãos. Somente a luz no Senhor é suficiente para nós. Somente. Cristo é a luz que nos encontra. A segunda ideia que nós vemos aqui está no versículo 3. Tu, Senhor, tens multiplicado esse povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. A segunda ideia é a luz revela o caminho da alegria verdadeira. Então, como eu vou conseguir a verdadeira alegria? Através dessa luz. Nós sabemos, irmãos, que a escuridão, o breu, as trevas, ela faz o que conosco? O que ela faz com o nosso coração? Ela rouba a nossa alegria. Nós sabemos disso. Porque nós sabemos que o pecado, ele cansa. Uma pessoa que não tem Cristo, a gente vê a vida dela triste. E a gente deve se compadecer. Porque o pecado, ele cansa, ele pesa, ele desgasta. Um crente que tem coisas ainda no coração que não mudou, ele vive uma vida difícil. Ele vive uma vida ali pesada mesmo. E somente a luz de Cristo pode, de fato, libertar a nossa vida. Então, irmãos, quando Cristo vem, ele não traz uma alegria superficial, mas ele traz uma alegria profunda, real, duradoura. Eu cheguei ontem de viagem, né? Eu fiz um tempo de estudo lá em Patrocínio. É o oeste de Minas Gerais. E é interessante, irmãos, que lá é muito forte a agricultura, em especial o café. E aí fui para Rio Paranaíba, que é uma cidade pertinho lá de Patrocínio, um amigo meu está pastoreando lá. E lá o forte, além do café, é o alho, a cebola, a cenoura, essas coisas assim, que é o que mantém lá a cidade, né? E aí eles sabem quão difícil é plantar. E aí eu vendo ali, é muito caro, é muito trabalhoso, o alho mesmo, um pedacinho ali,
mais de 250 mil reais para você plantar um pedaço de alho. Então, assim, é algo custoso, trabalhoso. E, de fato, quando eles conseguem ter um retorno daquilo ali, eles ficam muito felizes. Como o texto aqui falando. Se alegram como no momento de uma colheita. Só que também eles sabem que se não for o Senhor cuidando, eles sabem também que se não for Deus sustentando ali, aquele alho, aquele café não vai produzir. E se não produzir, eles precisam correr atrás. Eles precisam também estar firmes no Senhor, sabendo que o Senhor irá sustentar eles mesmo diante dessas dificuldades. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Dizer que a alegria cristã, ela não depende das circunstâncias. Não é porque eu estou rico que eu fico feliz. Não é porque eu estou, então, aconteceu uma coisa boa na minha vida, então é motivo de alegria. Não. O cristão, ele não é feliz apenas por causa das circunstâncias, mas da presença do Rei verdadeiro que veio ao mundo. É isso que nos sustenta, irmãos. Porque se você ficar procurando uma felicidade, alguma coisa nisso, você sabe, já na altura da sua vida, que vai ser de altos e baixos, você não vai ter alegria. Mas em Cristo, mesmo quando a notícia ruim chega, é o que nos dá base, é o que nos dá realmente a firmeza para a gente ter a alegria e ter a felicidade. Porque eu sei que o meu sustento, que tudo acontece na minha vida, não vem de mim, ou não vem de uma circunstância, mas do Senhor. Então, o profeta Isaías, ele aponta isso. Não é por causa da circunstância, é por quem Deus é que nós devemos estar felizes. A terceira ideia que o texto aponta para nós também está no versículo 4. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes tem feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Aqui a gente vê também que o texto aponta, e o Isaías aponta ao povo e a nós, obviamente, a luz quebra o jugo que escraviza. Irmãos, como nós dissemos, o pecado, ele faz o quê? Ele escraviza. O medo, o que o medo faz quando a gente está? Ele paralisa a gente. A culpa, muitas vezes, sufoca a gente. Mas Isaías está falando, olha, o Messias virá para quebrar esse jugo. Não para aliviar, não para dar um empurrão, mas para libertar. Então, eu sou liberto, e nós somos libertos, irmãos, por conta de Cristo Jesus. Por conta desse menino que nasceu, que veio, que cresceu, que morreu por nós. O Natal nos lembra disso, irmãos. E, de fato, Jesus Cristo veio e que Jesus Cristo nos liberta. E, de fato, eu sei que eu tenho perdão das minhas culpas, dos meus medos, das minhas dificuldades em Cristo Jesus. Ou seja, irmãos, onde Cristo reina, nenhum jugo do passado é soberano. É Cristo que é soberano. Nenhum jugo do passado é soberano na nossa vida. Por isso nós precisamos lembrar, irmãos, qualquer culpa, qualquer medo, coloque diante do Senhor. Peça a Ele, que Ele limpará, que Ele cuidará do seu coração. E a última ideia diz, no versículo 6, porque um menino... Vamos ler juntos? Versículo 6. Porque um menino, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Amém. Irmãos, aqui está o mistério do Natal. O Deus eterno, como nós lemos, irmãos, João capítulo 1, falando, o verbo é Deus, era Deus e veio. Ele que criou o mundo. E aqui está um mistério que a gente não consegue explicar. Mas o Deus eterno, ele entra na história como um guerreiro. Ele entra na história como uma criança. Ele entra na história como criança. Ele sabe, então, as dores que você passou, as necessidades que você passou. Por isso que Cristo se conecta tanto conosco, irmãos. E por isso que a gente pode evangelizar, por isso que a gente pode falar para as outras pessoas com todo o poder, com toda a alegria. Por quê? Porque Cristo sabe o que são dores, sabe o que são tristezas, sabe até o que é dor. Ele sentiu dores maiores que a gente já sentiu. Então eu tenho esse elo. E é tão bom adorar esse Deus que me conhece. Não é um Deus mau, não é um Deus distante, é um Deus presente.
É um Deus que é tão grandioso que a gente não consegue medir, mas ele se fez criança por amor a nós. E quais são os seus nomes? Aqui está falando, olha, maravilhoso conselheiro. O que significa isso, irmãos? É uma sabedoria que o mundo não pode dar. O mundo, ele vive dando orientações para a gente, né? Você é assim, faça isso, faça aquilo. Mas você já pensou em buscar o melhor conselheiro? Às vezes a gente até paga por conselhos, né? Mas e o conselho eterno? O conselho que ensinou os conselheiros? Você tem buscado? Você tem colocado e amado a isso? Porque é isso que Isaías está profetizando. Falando, olha, virá o Deus eterno, que é um maravilhoso conselheiro. Deus forte, ou seja, ele tem o poder para derrotar o inimigo. O inimigo às vezes pode até colocar culpas e tentar lembrar de algumas coisas do seu passado. Mas o Deus forte, ele fala, olha, em Cristo Jesus esse irmão, essa irmã está liberta. Outra ideia, Pai da eternidade. Toda a origem da vida verdadeira vem de Deus, vem dele. Ele é o próprio Deus. Ele não é um espírito, ele não é uma vontade, uma coisa que veio do Pai, não. Ele é o próprio Deus. E por último, o príncipe da paz. O que significa isso, irmãos? O único que pode reconciliar o homem com Deus. O único. O único que pode, de fato, mudar, trazer a paz. Porque a palavra de Deus diz que nós éramos inimigos de Deus. E o príncipe da paz, o Filho de Deus, ele veio e nos reconciliou com o Pai. Então, hoje, de fato, é uma festa cristã. De fato, é uma festa onde nós lembramos, irmãos, que Cristo nasceu. Isso é muito precioso. Isso é muito precioso. O mundo e Satanás, ele quer colocar o quê? Ele quer falar que isso daqui é uma festa pagã. Ele quer fazer com que você não lembre, não comemore e não ensine isso para os seus filhos. De fato, irmãos, nós não somos inocentes. A gente sabe que, pelas datas e por tudo, não foi dia 25. Ninguém sabe quando de fato Jesus nasceu. Mas o que importa é que Jesus nasceu. E esse é o sentido do Natal. Esse é o sentido do Natal. Por isso nós precisamos adorar, relembrar, ensinar, sim, o mundo quem é Cristo. E o verdadeiro sentido do Natal não é o Papai Noel, não é festas, não são presentes. Tudo isso é muito bonito. Tem seu símbolo. Ok. Mas o verdadeiro sentido é Cristo Jesus. Então, irmãos, o Natal não é sentimentalismo. É a proclamação que o verdadeiro rei veio reinar. Falam de outros reis, mas de fato o rei verdadeiro é Jesus Cristo. Então, irmãos, para a gente concluir, encerrar esse momento, quando as crianças estiverem apresentando, quando o coral estiver entoando essa cantada, a gente possa adorar, mesmo conhecendo as canções, mas a gente possa adorar no nosso coração esse rei. Porque tudo isso daqui, irmãos, que nós estamos fazendo, é resposta dessa luz que veio há 2000 anos atrás. Esse povo aqui, eles receberam essa luz quase 1000 anos depois. Agora, 2000 anos atrás, irmãos, nós sabemos que essa luz, de fato, ela veio. E por isso que nós estamos aqui, entoando, cantando ao Senhor, lembrando. Porque a escuridão, ela nunca teve a palavra final, o pecado, a morte. Nem no tempo de Isaías, nem no presépio, nem hoje. Cristo continua sendo luz que rompe a escuridão. Então, irmãos, pense agora, olhe para o seu coração. Olhe e veja qual área de escuridão tem na sua vida, que a luz de fato possa tocar. É um medo? É uma área que está no teu coração ali, você se preocupa? É o medo? É a amargura? É a culpa? É o pecado? É a ansiedade? Traga isso hoje, à luz de Cristo Jesus, em oração essa semana. Confesse, ore, abra a palavra, fale com o Senhor. Senhor, eu estou com dificuldade, som do meu coração, Pai, faça com que eu sonde meu coração para descobrir o que ainda tem de trevas no meu coração, para que a sua luz poderosa possa brilhar e arrancar de tudo da minha vida. E faça isso e compartilhe essa luz com alguém que está perdido na sombra da morte também. Vamos orar, irmãos? Vamos orar. E comece já agora a pedir ao Senhor
O que tem na área da minha vida que o Senhor precisa transformar, ó Pai? Coloque-se diante do Senhor e peça a Ele para inundar a sua luz no seu coração. Senhor nosso Deus, nós colocamos mais uma vez diante de Ti, agradecidos, ó Pai, porque o Senhor enviou Jesus Cristo, o seu único Filho, para morrer por nós, para todo aquele que nele crê, não morra, ó Pai, mas tenha vida eterna. Ó Deus, muito obrigado, Pai, porque nós sabemos qual é o sentido do Natal, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor de fato enviou o Cristo, e isso nos dá liberdade, nos traz alegria. Ó Pai, toque o nosso coração para que a gente possa adorar sempre a Cristo Jesus, exaltar, não só aqui na igreja, ó Pai, em comunhão com os irmãos, que é extremamente necessário, mas também, ó Pai, em todos os dias da nossa vida. Nós pedimos isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.